Fiquemos de pé e louvemos com alegria ao nosso Deus que está aqui presente, com todo o nosso coração, louvemos ao Senhor. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu ansioso espero a sua volta, o grande dia em que então subiremos contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Acabamos de cantar esse louvor ao Senhor, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Vai ser um dia lindo e inesquecível, um dia que vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus, retornando para buscar a sua igreja. E nós vamos agora, dar um abraço a cada um de vocês virtualmente,
que estão chegando à nossa igreja hoje para cultuar a Deus, em meio a esta pandemia, que você possa olhar para o lado e fazer assim, ó. Faça assim, isso. Só faz assim. Um abraço. Em breve, muito em breve, antes da volta de Jesus, eu creio. Antes da volta de Jesus, eu creio. Nós vamos nos abraçar mesmo. Oh, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós estamos reunidos com um único propósito, adorar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, louvar, porque Ele já é uma bênção para nós. Nós não vamos ao templo, irmãos, para pedir bênçãos. Interessante, não é? Porque Ele do trono já nos derrama bênçãos, porque nós somos dele, Ele é o nosso Pai. Não precisa ir a um local geográfico, a um CEP, a um endereço para pedir bênçãos. Gravem isso. O Pai tem prazer em nos abençoar todos os dias da semana. Essa mentalidade religiosa, vou ao templo para pedir bênção, para Deus me abençoar. Não, queridos. Se você é filho dele, ele já te abençoa. Nós viemos aqui para, junto com os irmãos, nessa comunhão, dizer: Senhor, Tu és grande, nós Te amamos. É para isso que estamos aqui, para louvar aquele que transformou nossas vidas. E vamos assim dizer: Senhor, obrigado pela Sua maravilhosa graça. Eu não mereço, mas o Senhor me deu a salvação. Cantemos. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Você pode cantar com alegria ao Senhor? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus.
Eterno que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, sua dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Amém, amém. Nós vamos ler um texto sagrado agora, que está em Salmo 145, versos 3, 4, 9, 13 e o 21. E essa palavra santa, ela nos fala da importância de nós comunicarmos aos nossos filhos as maravilhas de Deus. Eu louvo a Deus que meus pais comunicaram a mim as maravilhas de Deus. Eu louvo a Deus que os meus avós comunicaram aos meus pais as maravilhas de Deus. Eu louvo a Deus que os meus bisavós no interior da Bahia comunicaram aos meus avós as maravilhas de Deus. Eu louvo a Deus porque os missionários do sul dos Estados Unidos vieram para Salvador, evangelizando o interior da Bahia, comunicaram aos meus bisavós as maravilhas da graça de Deus. Eu louvo a Deus porque eu vejo o meu netinho orando, com 3 aninhos, botando a mãozinha assim e agradecendo as maravilhas de Deus. É isso, esse é o Deus maravilhoso. Não dá para não contar, não dá para não contar. Então vamos ler. Diz assim, podemos ler juntos, a uma só voz? Vamos lá todos? Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão dos teus atos poderosos. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Com meus lábios louvarei ao Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Façamos isso. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar
separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para para servir, servir, para para servir, servir. Amém, amém. Grande verdade. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece o coração de cada um, aqueles que verdadeiramente o amam. E é essas pessoas que estão buscando o Senhor para adorá-lo, para servi-lo. Nós vamos agora ouvir a mensagem, mas antes eu gostaria de pedir a Fabi, ciemista, que está aqui nos ajudando no louvor, para orar, consagrando esse momento da palavra. O pastor Antônio, eu gostaria que o pastor Antônio Rezende, por favor, viesse aqui. O pastor Antônio Rezende, Antônio Henrique. Antônio Rezende é o nosso tesoureiro, já estou confundindo as coisas. Antônio Henrique, seja bem-vindo, queridos. Ele foi jovem aqui na igreja, foi da geração de Amélia Aires, né? Por aí, um pouquinho depois. E ele vai usar da palavra que Deus colocar no coração dele. Estamos no mês do aniversário da igreja, e aqui está um fruto, uma bênção da história desta igreja. Por isso eu o convidei para vir hoje aqui pregar para nós e também trazer um projeto para esta igreja que Deus colocou no coração dele. Fabi, por favor, ore nesse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Ó Deus, como é bom estar na Tua casa, como é bom poder Te louvar na certeza de que Tu és real e de que Tu estás aqui, recebendo cada uma das nossas expressões de louvor. Mas agora, neste momento, Deus, nós Te pedimos que o Senhor fale conosco. Abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos espirituais para entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Te peço em especial pela vida do pastor Antônio Henrique. Usa o teu filho nesta manhã, Deus, que tudo que ele falar não venha dele, mas seja realmente o teu Espírito falando através dele. Ele é um vaso nas tuas mãos e nós já te agradecemos pela presença dele aqui neste lugar. Te agradecemos por tudo que o Senhor ainda há de falar. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus de perto, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus que fala conosco, mesmo sendo tão limitados, tão pecadores, tão cheios de dificuldade. O Senhor ainda se importa conosco e nos ensina e nos trata. Muito obrigada. Eis-nos aqui como filhos, como servos que cantamos, querendo aprender mais e mais da Tua palavra, que é viva. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Pastor. Graças e paz, irmãos, da parte de Cristo Senhor. Bom dia. Muito bom estar aqui. Eu quero agradecer pastor Osíris mais uma vez. Nós compartilhamos com ele um projeto que eu já vou falar já com os irmãos. E ele falou, pastor, venha trazer a palavra, né, domingo pela manhã, aproveite e compartilhe a palavra do Senhor com a gente. E eu estou aqui muito grato
ao pastor, grato à igreja, grato a Deus por esse privilégio de podermos estar juntos aqui nessa manhã. Queria que o pastor Park, que está comigo, ficasse de pé, por favor. Pastor Park é missionário coreano no Brasil. Ele é mais brasileiro do que coreano. Obrigado, pastor Park. E esse projeto que está nesse caderno aqui é um projeto muito simples. Eu sei que vocês aqui no Rio também estão sofrendo com uma polêmica gerada lá em São Paulo sobre essa história da questão de trazer a Bíblia, né, alterar a palavra do Senhor para os nossos dias. Eu sei que essa palavra foi um pouco difícil para nós absorvermos ela, e conhecendo o pastor Ed, eu quero aqui não defendê-lo e nem acusá-lo, mas eu sei que o propósito dele é um outro propósito, né? Então a gente não precisa se escandalizar muito com isso, não. Mas a palavra do Senhor, ela é infalível, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui, amém ou não? Porque, contrariando todas as perspectivas que eu e você podemos ter sobre pessoas, a palavra é viva e o Espírito Santo atua na vida das pessoas e transforma as pessoas para a glória de Deus. Aqueles que a gente não acredita que pode, Deus vai lá e transforma as pessoas. Então esse projeto chama Reescrevendo a Bíblia. Não é a ideia lá de reescrever para os nossos dias, para facilitar um pouco mais as coisas. Mas a ideia é de que nós precisamos voltar a ler a palavra. Hoje, com essa questão da tecnologia, o que aconteceu conosco? E eu estou dizendo isso porque essa é uma regra geral nas igrejas. Nós não queremos mais ler a palavra. Nós ouvimos a palavra no carro, nós ouvimos no fone de ouvido pelo celular. O celular nos facilita porque você pode ir lá ter o texto bíblico, você clica para poder ouvir. Outro dia eu estava compartilhando com o pastor Osíris que todo dia pela manhã, a gente manda uma devocional para a igreja e para amigos também. E alguém disse, pastor, será que você não poderia gravar o texto? Porque é mais fácil, às vezes a gente está trabalhando. Eu sei que facilita, mas nós estamos vivendo um tempo de quase que ignorância, irmãos. Preguiça de ler. E um povo que não lê a palavra, né? Nós somos o povo de Deus, mas um povo geral que não gosta de ler, não vai muito adiante. Então nasceu no coração do pastor Park a ideia de nós escrevermos a Bíblia. Estive na Coreia algum tempo atrás, e nas igrejas em que a gente foi em 15 dias em 18 igrejas, eu acho, mais ou menos isso. Em quase todas elas, o pastor da igreja, um diácono, um irmão da igreja, põe no coração o desejo de escrever a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E aí a igreja tem aquilo lá num lugar guardado, né, como oferta ao Senhor, gratidão de aniversário da igreja. Quem sabe Deus nos desperta alguém aqui para os 103 anos, né, escrever daqui para o ano que vem a Bíblia inteira, à mão. Então chega lá, tem uma Bíblia desse tamanho, na folha A4, escrita manualmente. E aí a gente ficou encantado com isso, o pastor Park trouxe essa ideia para nós começamos a amadurecer essa ideia, da gente poder fazer isso. Talvez para nós, escrever a Bíblia toda fique um pouco pesado, né? Pela falta do hábito. Não é nem cultura nossa, na verdade. Mas aqui estão 6 cartas, do apóstolo Paulo, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tito e Filemão. Cartas curtas, em que a gente pode fazer isso em 40 dias. Por incrível que pareça, aqui estão todas as cartas e em 40 dias você pode reescrever essas cartas. O propósito é despertar a leitura e ao mesmo tempo que você lê, você escreve, você grava a palavra, memoriza a palavra no coração. E o segundo propósito é que Deus nos dê aquele mesmo espírito e coração e paixão que o apóstolo Paulo teve ao escrever essas cartas para a igreja daquele tempo e que tem servido para nós como base da nossa fé, como diretriz para nós exercitarmos a nossa fé na igreja e no mundo. Então o pastor Osíris já está de mão com isso, essa aqui é dele, a gente trouxe para ele poder compartilhar, vai estar aqui para os irmãos, nós vamos deixar aí, e eu quero desafiar você. Não importa a sua idade, você já está escrevendo. Gostaria que você que é pai, que você fizesse isso com o seu filho.
colocasse lá ele do seu lado e você desenvolvesse, se ele já está começando a escrever, você desenvolvesse esse hábito na vida dele. Irmãos, se é uma coisa que nós temos visto ao longo do tempo, é que nós estamos perdendo a paixão pela palavra. O pastor Osíris falou sobre essa questão de vir à igreja para receber bênção do Senhor. Esse é um tempo que nós estamos vivendo isso muito de perto, e nós que temos o nosso coração na palavra, permitindo que o Espírito Santo nos conduza na verdade, nós até em algum momento ficamos tendenciosos a achar que nossa igreja está meio fracona, né? Aqui ninguém cura, aqui ninguém liberta. O mesmo Deus de ontem é também hoje presente, amém? E Ele continua agindo na vida das pessoas, e transformando e curando, e não importa o lugar, até em casa. Você que está aí, meu irmão ou minha irmã, ou você que está nos ouvindo aí pela internet. O mesmo Deus que está atuando hoje aqui nos nossos corações, está agindo no mundo inteiro. E eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a poder fazer esse voto, não comigo, não com o pastor Osíris, mas com a sua igreja e com as novas gerações. Quem tem aqui 57, 60 para baixo? Quem tem aqui? Quem está aqui hoje de 60 para baixo? Olha aí. Nós, já estou vendo ali o Eliezer, a Cleonice, alguns irmãos aqui, da minha época aqui, os mais novos, né? E eu acho que no Brasil nós não temos algo desse tipo, de escrever a palavra do Senhor. Nunca nos foi dito isso, pelo menos eu nunca ouvi. Alguém aqui já ouviu sobre isso, não? Já ouviram? Eu nunca tinha ouvido. Então fica o desafio para você e o desejo de que você realmente ame essa palavra, porque ela faz diferença. Eu quero dar um breve testemunho aqui antes de compartilhar a palavra. Foi a escola bíblica dominical, que a gente hoje nem mais tem na igreja. Nossa escola bíblica não está terça-feira e tivemos que parar por causa da pandemia. Mas foi a escola bíblica dominical que me resgatou. Claro, a oração, a graça do Senhor, mas foi o ensino da palavra que me resgatou das drogas aqui no Andaraí. Eu vinha conversando com o pastor Parque, nós descemos a Grajaú Jacarepaguá, mostrei o Grajaú Tênis Clube para ele, e falei, aqui nessa avenida, Parque, eu vim várias noites tão drogado, tão bêbado e drogado, que eu tinha que escolher vir pela avenida, porque se eu passasse mal, eu precisava que alguém me socorresse. Muita gente me conhecia meu pai e minha mãe. E a minha ideia era, se eu for por dentro das ruas, alguém pode me dar um tiro, pode fazer uma maldade, né? Se eu for pelo trânsito aqui na avenida principal, se eu passar mal, cair na rua, alguém vai me socorrer. E esse alguém era Deus, que me ajudava a chegar em casa. E foram lá nas noites no Tijuca, no Grajaú, em outros clubes por aqui, que muitas vezes, no momento de lucidez, eu lembrava. E Deus falava comigo o seguinte, o que você está fazendo aqui? Você não é desse lugar. Está olhando? Eu tinha um momento de lucidez, de clareza, em que a droga sumia, em que o álcool desaparecia. E eu tinha um momento de lucidez, eu ficava olhando aquilo e Deus falava comigo através do Espírito. O que é que você está fazendo nesse lugar? E eu falava, não sei. Não sei. Amém, irmãos? Deus é tremendo. Seu filho está afastado da igreja. Alguém da sua família, alguém que você ama dessa igreja está afastado, e alguns irmãos estão, não só aqui, mas irmãos que nós conhecemos. É o momento de nós nos refugiarmos na palavra. Que Deus seja louvado, que Ele seja engrandecido através das nossas vidas, e que nós, como povo batista, possamos de verdade viver essa palavra novamente de todo o nosso coração. Amém? Crer nessa palavra que é fiel, infalível, né? Ela opera nas nossas vidas. Abra sua Bíblia em Abacuque. Quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Nós estamos fazendo uma série de mensagens no Reescrevendo a Bíblia. Nós vamos terminar Gálatas daqui a 2 domingos. E juntamente com os seminaristas e outro pastor que está conosco lá na igreja. E a gente queria compartilhar Gálatas com vocês, mas Deus trouxe ao meu coração a oração de Abacuque. Capítulo 3, versículo 2, né? Vamos ler do 1 e 2, deixa eu ver se eu acho o meu óculos aqui, achei. E essa é um texto que muitas igrejas, muitos pastores usam, e usaram para
desafiar a igreja a um avivamento. E eu vou ler na versão NVT, um pouquinho diferente talvez da sua, mas tão poderosa, é a mesma palavra, um pouco mais atualizada para nós. E a ideia que se tem todas as vezes que nós ouvimos o texto de Abacuque é pedir uma oração que peça avivamento para nossas vidas. Abacuque capítulo 3, versículo 2, e em algumas versões diz assim: aviva-nos, Senhor. E aí por causa disso, pessoas, pastores, líderes pregam por um avivamento na igreja. Não que isso não possa acontecer, pode e deve acontecer, ok? Mas eu queria, a partir de então, ver de uma maneira diferente com você, meu irmão ou minha irmã. Capítulo 3, versículo 1, diz assim: o profeta Abacuque entoou esta oração: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado, e em tua ira lembra-te da tua misericórdia. Em tua ira lembra-te da tua misericórdia. Feche seus olhos. Nós já oramos, nós já falamos, eu gostaria que você, de olhos fechados, que você falasse com Deus. Que você pedisse uma resposta para o Senhor. Você veio esta manhã aqui, não para cumprir um rito religioso, não para bater o cartão, mas para que Deus falasse ao seu coração, para que Deus renovasse sua mente, para que o Espírito Santo pudesse conduzir sua vida. Então eu gostaria que você falasse o que você quer falar com o Senhor nessa manhã, mas eu gostaria que você fechasse realmente os seus olhos, que se você se voltasse para esse instante tão importante, que você se sintonizasse nesse momento importante. Pai querido, visita os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida. E eu sei que cada um de nós está aqui nessa manhã com um propósito, com um mover, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. E eu quero pedir ao Senhor que a Tua palavra possa efetuar na vida dos meus irmãos e na minha vida o Teu querer, Senhor. Ela diz que a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o Teu propósito. Por isso eu quero pedir que qualquer que seja a motivação do Teu povo nessa manhã, que o Senhor possa conduzi-los à verdade e que o Senhor possa agir no coração do Teu povo, meus irmãos, na vida dessa amada igreja, tanto aqui quanto aqueles que estão pela internet, aqueles que estão em casa, tanto aqueles que já são de Jesus, o Teu Filho, quanto aqueles que estão nos ouvindo e que precisam, Senhor, de salvação. Alcança-os para a glória do Teu nome e usa a Tua palavra, o Teu Espírito, na comunicação, na condução da verdade nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Há 102 anos, eu tive aqui 2 anos atrás, né? Foi muito bom rever amigos e irmãos, fantástico. O pastor Osíris me falou, e eu não sabia dessa história, que a Igreja Batista da Tijuca, hoje PIB do Andaraí, nasceu em meio à pandemia, né, da gripe espanhola. E eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Foi por isso que o Senhor me conduziu para esse texto. Porque o que eu tenho visto, eu estou dizendo da minha igreja, que talvez alguns irmãos estejam até acompanhando a gente, minha esposa, que eu mando um cheiro, nós estamos aquartelados, né? É um termo aí militar, acho que o pastor Osíris ou foi militar, né? Alguns irmãos aqui também, mas nós estamos aquartelados e com medo de morrer, sendo que esse é o nosso anseio, é o nosso desejo. Nós cantamos Maranata, nós queremos que Jesus venha, mas se Ele nos chamar. E naquele tempo da pandemia, da gripe espanhola, o mundo totalmente sem saber o que fazer, e é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Não sei se com uma gravidade pior ou menor nos nossos dias, não sei. Também não tenho muito interesse nisso. Mas, naquele tempo, mais ou menos 500 milhões de pessoas morreram. 500 milhões. Aqui no Brasil, nós já tivemos mais ou menos 161 mil casos, um pouquinho a mais agora. E nós, a igreja do Senhor, talvez por termos passado aí os 50, estamos aqui meio perdidos, meio aquartelados, eu digo até um tanto quanto acovardados.
nesse grande desafio que a igreja tem. Nós estamos virando uma década, irmãos. E eu disse na igreja, no final do ano passado, no início desse ano, quando a gente falava de uma pandemia lá na China, que não havia chegado na Itália, na Espanha, porque chegou na região da Europa, acabou. E eu disse, irmãos, toda virada de década, o mundo é surpreendido por alguma situação. A igreja sofre de alguma maneira. O mundo sofre de alguma forma. Mas sabe como é que é a palavra de pastor? Ninguém dá ouvido. Não, pastor Osíris? É verdade, irmãos. A gente ouve, o pastor está exagerando. Mas o fato é que essa igreja que nasceu em meio ao caos naquele tempo, é a mesma igreja que enfrenta um desafio novo para virar esse momento da história, glorificando a Deus, vivendo pela fé e mostrando às pessoas que para nós o viver é Cristo. Por isso que Paulo diz, se eu for, se eu ficar, não me faz diferença. O meu desejo é ir, é estar com Cristo, mas por amor à igreja, há tanto o que fazer. E eu quero levar você aqui a essa oração de Abacuque, mas quero trazer você para o capítulo 1. Leiam depois em casa, o capítulo 1 de Abacuque é o caos que nós vivemos no Brasil e no mundo, é a política mundial. Não importa se o Trump, se o Biden, se o Bolsonaro, se quem quer que seja governe o mundo, a situação do mundo é o caos. A situação da igreja é o caos que estava estabelecido sobre o povo de Deus. Havia uma profecia de que o povo iria ser levado cativo. Jeremias está profetizando sobre isso, mas o povo não está dando ouvido, e o povo está dando ouvido aos profetas que não é da parte do Senhor. Abacuque então vem dizer, Senhor, até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Essa é a sua sensação? Essa é a minha sensação. Essa é a sensação quando eu olho a sociedade do Rio de Janeiro, São Paulo, Guarulhos. O caos se estabelece, o mal, a corrupção. Parece que Deus não está nem aí. Você já teve essa sensação? Quem já viveu uma sensação tão extrema que você falou, Deus se esqueceu de mim? Alguém aqui já viveu isso? Eu já vivi isso. Não tenha vergonha de dizer isso não. É verdade. Há momentos na vida da gente que fala, Deus não está nem aí conosco, não está nem aí com os meus sentimentos. Hoje é muito sentimento. O que eu estou passando, sofrendo, parece que Deus não está nem aí. E Abacuque diz assim, tu porém não ouves, Senhor. Clamo a violência por toda parte. Violência na igreja. O fato do Ed mexeu com a gente, mas muitas pessoas foram para a rede social para crucificar o Ed. Até nós. Mas ele é crente, é irmão. Ah, mas ele é liberal? Então, nós não temos o direito de fazer isso. E eu quero falar para nós aqui, que somos da família aqui, ó. Eu sou daqui. Sou lá de Peniel, sou daqui, sou do reino. Nós estamos vivendo um tempo assim, em que nós estamos nos machucando uns aos outros com prazer. Nós não somos esse povo que Deus chamou para ser. Você, meu irmão, minha irmã, é um povo totalmente diferente dessa sociedade podre, imunda, que tem vivido esse tempo. Nós não podemos ser o povo de Israel, nós não podemos nos envolver com as falcatruas, com a sujeira dessa sociedade. E creia que para mim, nesse tempo de caos estabelecido, Deus não está tratando com a humanidade. Deus não trata com a humanidade. Deus trata com o seu povo. Deus tratou com Israel e Deus está tratando com a igreja. Deus está nos peneirando. Satanás pediu a vida dos discípulos, dos apóstolos, a Jesus para cirandar eles, para passar eles na peneira, para ver que caldo que ia dar. Jesus falou para Pedro, não. Satanás quis fazer o mesmo com os apóstolos que ele tinha feito com Jó. Jó, a Bíblia diz que era um homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse é o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus. Abacuque está numa sociedade completamente destruída, devassada pela
imoralidade, pela violência, pela injustiça. É os nossos dias. É o que nós estamos vivendo hoje. E a oração de Abacuque vem carregada, irmãos, de preocupação, vem carregada de alegria, porque essa é uma parte da oração. E vem carregada de muito amor, vem carregada de muita fé, de muita confiança. E eu quero compartilhar isso com você. O povo caldeu, o império babilônico está surgindo e vem destruindo tudo, vem conquistando. E Deus está dizendo, é esse império que vai chegar aqui e vai acabar com todo mundo. Que vai se tornar na grande Babilônia e vai levar o povo embora. Eles vão se tornar a maior nação do mundo. E Deus levantou eles para disciplinar o povo, o seu povo. Se esse tempo é um tempo de disciplina de Deus, eu acredito que é para nós, Deus está usando tudo isso para o nosso bem. Porque um pai só corrige um filho para o bem. Só. Abacuque olhou ao seu redor e viu um mundo envolto em violência e injustiça, e não conseguia entender como o Senhor parecia estar indiferente aos acontecimentos. Quantas vezes você já orou nesse ano pedindo cura, pedindo que a ciência descubra uma cura para o Covid? Na gripe espanhola, ela demorou um tempo. Nós não vivemos nem um ano de crise ainda, de pandemia, e nós estamos com medo de morrer. Será que é porque nós não temos a certeza de que nós estaremos com o Senhor para sempre? Será que nós estamos devendo o nosso caderninho de dívida? A nossa dívida aumentou com o Senhor? A dívida foi, cantamos agora há pouco, foi paga. Foi paga. Mas parece que nós estamos temendo alguma coisa. E aí, a reação do profeta é pedir uma resposta do Senhor. A oração é para que Deus realize sua obra, seus atos, conforme ele havia lido, ouvido e se maravilhado. E aqui eu quero separar algumas lições. A gente está diante de um homem, diante de um levita, viu o pessoal da equipe aqui, coral, um homem que ama a palavra. Porque aonde mais Abacuque poderia, versículo 2, estar maravilhado com as obras do Senhor? Os avós contaram as histórias. Esse levita, ele ama a palavra. E é na palavra que ele encontra esperança para os seus dias. Ele vai ouvir a teu respeito, Senhor, e estou maravilhado com as tuas obras. Esse homem é um homem que confia no poder de Deus, no poder do Senhor. Esse homem é um homem que mantém sua esperança nas misericórdias do Senhor. É na graça e é na misericórdia que nós nos mantemos vivos, irmãos. Graça e misericórdia, confiança no poder. Será que um vírusinho insignificante pode representar na minha e na sua vida um poder maior do que o poder do nosso Senhor? Não pode. Eu vou responder por você. Queria que você lembrasse um pouquinho da história dessa igreja. O quanto Deus já fez. Queria lembrar o que Deus já fez na história da sua vida. Quem você foi, quem eram os seus pais, quem você está sendo hoje e os atos maravilhosos que o Senhor realizou através da sua vida. Através da sua família, outras famílias chegaram ao Senhor. E a primeira parte é essa, capítulo 3, versículo 2, a primeira parte. Ouvi a teu respeito e temi. Nós cantávamos assim, conta as bênçãos, conta quantas são, que tem recebidas da divina mão, conta uma a uma. E a gente vai ficar o quê? Surpreso, quanto Deus já fez. Nós estamos olhando o momento, irmãos. Se é uma coisa que eu e você não podemos, como povo do Senhor, é olhar o momento. Olhar o nosso umbigo. Hoje, o individualismo tomou tanto conta
do nosso coração, da nossa vida, que nós queremos o bem da nossa casa, da nossa própria vida, mas nós não conseguimos enxergar o quanto Deus tem ainda a fazer. Sua obra é muito grande e espera que cada um de nós se envolva no reino. Hoje, pastores e igrejas estão vivendo o seu próprio reino, mas nós precisamos voltar a viver o reino de Deus. A disciplina que estava para acontecer está descrita no capítulo 1, versículos 5 a 11, capítulo 2, versículo 2. Trouxe à mente do profeta os atos gloriosos que o Senhor havia realizado no passado. O livramento do seu povo no Egito, o mar se abrindo, os profetas, os milagres de Deus através do seu povo, a lei que havia sido trazida ao seu povo. Abacuque, então, olhando isso, teme a Deus. Ele vai temer a Deus e vai trazer à sua mente esperança. Há quanto tempo, na sua vida, na sua jornada de vida, a gente não consegue mais buscar a Deus? A gente sai cedo, agora com a pandemia todo mundo parou, mas a gente sai, a gente canta, mas essas coisas não são mais introduzidas na nossa vida. A gente faz um devocional. Sabe o que eu me peguei um certo tempo atrás? Lendo a Bíblia para pregar. Já aconteceu contigo, pastor? Pô, tem que pregar domingo, quarta-feira, domingo de manhã, domingo de noite, na célula. Não é o motivo, não é a razão. Nós precisamos ir para as Escrituras e encontrar com o Senhor, encontrar com Jesus, e dele buscar esperança, renovo, o temor do Senhor, o fervor. Viemos falando ontem na viagem, e às vezes nós estamos vendo as igrejas cheias, crescendo, glória a Deus por isso, mas nos falta fervor, falta a chama do Espírito Santo na nossa vida, falta nós jogarmos o nosso joelho no chão, a nossa boca no pó, e clamarmos a Deus por um renovo sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. Às vezes nós estamos bem com Deus, mas às vezes, como no meu caso, um filho meu não está conosco na igreja. E aí Deus vai cuidar. Quem cuida é você, querido. É a sua fé no Senhor, são suas orações. O agir é de Deus, mas o trabalhar deve ser nosso, orar com os nossos filhos, ler a palavra, ainda que eles não queiram. A garotada é da nova geração mesmo. E o desafio é exatamente fazer o contrário, nos tirarmos da zona de conforto. Nos tirar da zona de conforto. Abacuque está pedindo que o Senhor repita suas obras salvadoras em favor de Israel, seu povo. A minha oração é que essa oração tenha sido a sua oração nessa manhã. Senhor, repete os grandes atos dessa igreja como no passado. Renova as nossas vidas. Aviva a tua obra. Consagra-nos, enche-nos do poder do teu Espírito. Na segunda parte da oração, ele diz assim: no decorrer dos anos, no decurso dos anos, na caminhada dos anos, faze-a conhecida. Nós estamos hoje comemorando 102 anos porque alguém já perdeu a sua vida por essa igreja. E aliás, nunca houve um tempo de tanta perseguição aos cristãos no mundo e no Brasil como nos nossos dias. Você está pensando que as coisas vão melhorar? Não vão. Porque só o sangue do crente é que germina. E o sangue do crente derramado no chão. Foi assim no passado, continuará sendo assim até a volta do Senhor. O pedido do profeta aqui é: Senhor, da mesma forma que eu ouvi, que eu li, que eu cantei, e por isso eu te peço socorro, faz de novo. Entra com o teu poder, como o Senhor agiu no passado, faz hoje, Senhor. Os teus atos conhecidos, através da vida do teu povo, através da minha vida, se colocar à disposição. Quero me apresentar a ti, Senhor, para servir. Para servir. Nós queremos uma igreja repleta. Queremos uma igreja com ar-condicionado, com bom som, com uma boa banda. Mas nós estamos nos esquecendo que há pessoas que aguardam
o poder de Deus que nós já temos na nossa vida, nós já vimos esse poder atuar na nossa vida. Faz hoje, Senhor, os teus atos conhecidos. Isso demonstra que talvez Deus já havia se calado por um tempo. Você tem ouvido a voz de Deus? Há quanto tempo, querido, querida, Deus não se manifesta com poder na sua vida? E aí, a gente vai buscar um outro, vou lá visitar uma igreja que está cheia de poder. Parece que a nossa não. Poder está na sua vida. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E que o mesmo Espírito que atuou no passado, que atua em outras igrejas, atua através da tua vida, meu irmão. Amém ou não? Amém ou não, igreja? Pode dizer amém. Não é pecado dizer e glorificar a Deus. Ou você crê nisso ou não. Mas nós precisamos clamar a Deus: Senhor, usa a tua igreja nesse bairro. Irmão, você crê que essa igreja nasceu na Tijuca e veio para cá para o quê nesse bairro? Para ser mais uma religião a ser adotada? Não! Essa igreja está aqui, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus quer agir através dos irmãos com poder, de cura, de libertação, de envio de graça, de misericórdia. Nós não podemos nem nos abraçar, irmãos. Eu abraço todo mundo lá na igreja, que se lasque, vai morrer de Covid. Estou brincando. Mas a gente não pode se abraçar. O que mais vão tirar de nós? A palavra vai ser tirada de nós. Eu lembro que minha mãe, eu era pequenininha, falava: mãe, mas é tão difícil ler a Bíblia. Depois de grande também, preguiçosão, malandro. Ela falava: meu filho, aprenda alguma coisa das Escrituras, porque um dia nós vamos abrir as páginas, não sei se a sua mãe falava isso para você, mas a minha mãe falava. Nós vamos abrir as páginas das Escrituras e elas estarão brancas. Alguém já ouviu esse negócio? Não. Coisa de mãe. As páginas estão escritas, mas elas estão em brancas para muita gente. Porque não acreditam mais no poder da palavra do Senhor. Perderam sua fé, perderam a essência da fé. Quando você perde a palavra, você perde tudo. E eu quero desafiar você a pedir ao Senhor que venha com poder sobre sua vida, nem que seja para disciplinar. Pastor amigão nosso, meu pastor, nos anos em que eu ainda era apenas uma ovelha de Jesus e não ovelha pastor Rubem Nazaré, disse o seguinte: se for necessário que Deus corte todos os seus membros e que você chegue só o cotoco no céu, Ele o fará, para a glória dEle. E não espere por isso, porque Ele faz. Ah, pastor, você está metendo medo. Não. É porque é melhor usar você inteiro. Deixe-se usar por inteiro. O seu sorriso, o seu amor, sua bondade. Não a dureza do nosso coração. Nós já somos ruins demais. Há tanta coisa boa dentro de nós, porque a palavra vai efetuando em nós e nós vamos nos parecendo mais com Jesus. Amém, igreja? Mais parecidos com Jesus. Você viu alguém alguma vez ser chutado por Jesus? A gente não encontra isso. Nós somos os discípulos vivos do Cristo ressurreto. E nós precisamos agir nesse tempo, como ninguém mais pode agir, senão a igreja do Senhor. Parece o caos, nós estamos meio que perdidos nessa situação, parece que não vai haver solução. Você já pensou em tomar a vacina do Dória? Eu não vou tomar esse negócio não. Você pode tomar à vontade, mas eu vou tomar depois que ele tomar. Depois que todo mundo tomar, eu tomo. Estou brincando aqui, mas é verdade. Mas parece que nós estamos meio, né? E agora? A oração de Abacuque, ele diz assim: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Sabe aqueles dias daquele menino que vinha do Grajaú Tênis Clube bêbado, ou drogado? Aqueles dias se findaram porque a ira do Senhor
se passou sobre a minha vida. Houve graça, houve misericórdia. E o Senhor usou essa igreja, as pessoas, né? Igreja somos nós. Por isso que a igreja não fechou, pastor. Porque onde nós estivermos lá, nós estaremos representando. Naqueles dias, onde eu poderia ter tomado um tiro no morro, Eliezer, Cleonice, Isamar e alguns irmãos sabem um pouquinho aqui. Nunca fui bandido não, viu? Nem traficante, mas a gente andava com uma turma boa, né? Vamos dizer assim. Alguns hoje, fiquei muito feliz porque uma parte morreu, mas a outra parte Deus salvou e são crentes em outras igrejas. Louvado seja Deus por isso, porque Deus atua com poder e com misericórdia. Já ouvi dizer que a Covid é uma das taças, não sei se você já ouviu, uma das taças da ira de Deus que está sendo derramada. Eu não sei se é, mas eu não acredito nisso. Mas que Deus está tratando conosco, Ele está. Comigo e com você. Porque nós vamos, ao olhar as Escrituras, nós vamos ver, em cada momento da história do povo de Deus, quando as coisas estavam muito ruins, Deus disciplinava seu povo. E a disciplina que está sobre a humanidade não é sobre a humanidade, mas sobre nós. Sobre o Brasil, sobre o mundo. Deus, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Nós estamos envolvidos tanto com esse mundo que não nos afeta mais no carnaval Jesus ser maltratado por Satanás. Não nos afeta mais ser tratado como homossexual. Não nos afeta mais pastores corruptos, envolvidos com escândalos. Líderes envolvidos com prostituição. Não nos afeta mais. Em nome da cultura, em nome da evolução humana, parece que nós estamos anestesiados com essas coisas. Cristãos no mundo inteiro estão sendo mortos, estão sendo queimados, estão sendo perseguidos. E nós? Estamos morrendo por quem? A Bíblia nos ensina que Deus não deixa passar barato as coisas. Nós precisamos nos movimentar novamente. A igreja está indiferente em nome da arte, em nome da cultura, em nome do politicamente correto. Nós estamos votando em gente que não presta, acreditando que essa gente vai mudar alguma coisa. Gente literalmente que não presta. Essa é a palavra para nós, sem preconceito nenhum estabelecido. E não estou aqui defendendo a OB. Há um missionário americano que viveu entre nós ali em Guarulhos, pastor Michael. Certa vez eu ouvi ele pregar e nunca mais isso saiu da minha cabeça. Satanás está desconstruindo a lei moral de Deus. A lei moral são os 10 mandamentos. Para o estabelecimento do caos, estabelecimento da chegada do anticristo. Será que nós vamos contribuir com isso? Amor a Deus. Os 4 primeiros mandamentos. E amor ao próximo, amor às pessoas, é o que move o nosso coração, os 6 restantes. Nós precisamos, como igreja, voltar a se importar com o que Deus pensa de nós. Voltar a se pensar, e a pensar de nós mesmos o que e como as pessoas estão nos avaliando como cristãos nesse tempo. Ou nos tornamos cristãos como nós tratávamos algumas religiões cristãs no passado. Nós fumamos, nós bebemos, nós nos prostituímos, nós nos corrompemos e está tudo bem. Gálatas fala da graça. E hoje parece que a igreja está vivendo no extremo da graça, do que tudo pode. E outra igreja vivendo no extremo da lei. Nada pode. Deus não nos chamou nem para prisão e nem para libertinagem. Deus nos chamou e nos salvou para uma vida de gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O pedido do profeta para aquele momento de disciplina, de destruição, é que Deus se lembrasse do seu povo com misericórdia. E eu quero, nessa manhã, encerrar fazendo essa oração.
de que Deus olhe para nós com misericórdia. Graça Ele já não tem dado. Põe a mão no seu peito, no seu coração. Se toca aí, você pode. Você está aqui, você sobreviveu a essa primeira leva de morte. Isso é graça. Isso é graça, é misericórdia. Quantos irmãos aqui estão no campo de trabalho, atuando desde o início aí? Enfermeiros, médicos, olha, pois é, atendendo nas casas. Isso é graça e isso é misericórdia. O Senhor está nos dando oportunidade de fazer ainda muito mais. Eu queria que a gente repetisse junto, capítulo 3, 17 e 19, antes de nós orarmos. Porque o profeta vai dizer o seguinte depois: está um caos, está tudo destruído, o povo está em corrupção. E dá para a gente fazer isso aqui junto, de pé? 17, 18 e 19, a primeira parte. Pode estar caindo o mundo ao meu redor, ao seu redor. Ame a palavra, confie no poder do Senhor e viva através dessa misericórdia de Deus que Deus está nos dando. Vamos ler juntos aqui então? Vamos lá? 1, 2, ainda... E as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, até aí. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram no campo e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, é a sua força. Amém, irmãos? É a força dessa igreja, é o poder que atua sobre a vida da sua liderança, sobre a vida do seu pastor e sobre a sua vida. O Espírito de Deus está sobre nós. Amém? Feche seus olhos. Agora sim, eu gostaria que você fizesse a oração da misericórdia. Deus chamou você. Será que a equipe pode me ajudar aqui? Nós fomos chamados por Deus. Eu estava quase que eu não consegui chegar aqui para pregar. Porque eu fui chamado por Deus, escolhido por Deus para estar aqui. Não porque eu sou melhor por você, do que você. Não. Deus me separou para servir lá em Guarulhos. Pastor Osíris aqui e você aqui no Andaraí. Aonde você estiver morando. Você que está em casa. Deus nos chama para um propósito. Lembre-se disso. Tudo o que acontece nessa vida, no decorrer dos anos, o passado, o presente e aquilo que, se Deus permitir, vai acontecer. Tem um propósito de Deus, tem um plano de Deus e tem uma intenção de Deus por detrás disso. Então a pergunta não é aquilo que o profeta fez, nós não podemos fazer. Até quando, Senhor? Mas é assim, Senhor, o que eu tenho que aprender com esse negócio? O que o Senhor quer fazer em mim, por mim e através de mim? Usa a minha vida. Derrama graça e despeja misericórdia, Senhor. Quero que você faça essa oração enquanto a equipe nos conduz. E que você consagre a sua vida. Lembra do fervor? O povo havia perdido o fervor. E eu quero desafiar você a buscar esse fervor no Senhor. O avivamento não começa na igreja, não começa na nação. O avivamento começa no indivíduo que busca o Senhor e ele então começa no ardente desejo de transformar sua família e no ardente desejo de transformar o seu lugar de habitação, seu bairro, seus amigos. Nós temos o elixir do veneno do Covid nas nossas mãos, a graça e a misericórdia.
mas estamos esperando que as pessoas descubram. Não deixe seu filho, não se conforme com seu filho se drogando. Vá lá e impõe a mão sobre eles, ore por eles. No calada da noite, no seu esposo, na sua esposa. Senhor, graça, misericórdia, libertação, cura. Deus vai ouvir você, meu. Nós temos um poder tão grande nas nossas mãos que nós ficamos, ai, agora, use para a glória de Deus. Fale com o Senhor. A equipe vai nos conduzir. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Aleluia. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Ele. Eu gostaria que você tiver liberdade para fazer isso, que você se ajoelhasse. Se o Espírito do Senhor mover o seu coração, enquanto nós estamos adorando com a equipe, ela nos conduz, eu gostaria que você se ajoelhasse diante de Deus e que você consagrasse a sua vida e que você fizesse um voto a Deus. Se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre
Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dessa igreja, pelas pessoas que aqui estão hoje, presentes, aqueles que estão em casa, alguns enfermos. Que o Senhor haja com poder de cura, libertação, transformação. Aqui está o teu povo, Senhor, e eu sei que o Senhor trouxe essa igreja à história do Rio de Janeiro para que pudesse fazer toda a diferença, Senhor. Por isso use essa geração que aqui está, de jovens, adolescentes, irmãos e irmãs. Usa a pastora Osíris, a equipe pastoral, a liderança dessa igreja para a glória do teu nome, Senhor. Usa eles com poder, renova suas forças, dá a eles, ó Deus, amor por tua palavra. E, ó Deus, no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas dores, lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Talvez haja alguém aqui entre nós, ou ali, ouvindo a tua palavra nessa manhã, mas que ainda não encontrou, não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ó Deus, envia graça, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor está conosco aqui, o Senhor está agindo também, através da tua palavra e teu Espírito no coração do teu povo. E salva vidas, Senhor. Renova-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique em pé. Senhor Osíris, eu gostaria que nós terminássemos dizendo assim, ó: vem de novo sobre nós, Senhor. Vamos dizer isso? Juntos. Vamos lá, mais alto, hein? Forte. Vem de novo sobre nós, Senhor. Vamos mais uma vez? Vem de novo sobre nós, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um cheiro grande no seu coração. Senhor Osíris. Assim. Deus falou à igreja nesta manhã, no mês do seu aniversário, através do texto da Santa Palavra de Deus, do profeta Abacuque. E quem trouxe a palavra nessa manhã, pastor Antônio Henrique, que foi jovem aqui nessa igreja, que teve a sua vida transformada por essa palavra. Estava com a sua vida nas trevas, envolvido na drogadição, no alcoolismo, sem esperança. É isso que o Evangelho faz, porque o Evangelho é o poder de Deus. Você pode repetir comigo? O Evangelho é o poder de Deus. Durante algum tempo, nós, na nossa tradição, como batistas, nós temos um pouco de receio de conhecer o poder de Deus. Nós nos focávamos mais na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que nós erramos quando nós não conhecemos a palavra e o poder de Deus. Havia um receio do poder de Deus, como se fosse nos queimar. Mas o poder de Deus está aí. Está na vida de muitos que aqui estão. Está na minha vida, que transforma e liberta. Eu louvo a Deus por isso. Que essa mensagem cale fundo no seu coração. Se vocês ainda não fez, faça hoje uma oração, entregando a sua vida somente a Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Fora de Jesus, você não está no caminho. Fora de Jesus, você não está na verdade. Fora de Jesus, você não está na vida. Nada substitui Jesus. Ele é único. E também não precisa de auxiliares. Não precisa de auxiliares.
Ah, pastor, eu amo Jesus, mas também creio em fulano, ciclano, beltrano. Sabe como é que é isso? Secretários e secretárias de Jesus, auxiliares de Jesus, no mundo metafísico, espiritual, idealizado pelos espiritualistas religiosos, enganando multidões e multidões. Jesus é o único e suficiente. Se você ainda não teve esse momento de entrega a este Jesus, não o Jesus da sua tradição religiosa, que é misturado com tantas outras figuras. Não. Este Jesus que é único. Se você ainda não fez isso, faça hoje. Não vá para casa sem fazer isso. Sabe, queridos, o pastor me trouxe o projeto dele. Como é que é o nome do pastor? Pastor Parque. É do sul ou do norte? Pastor Parque. Deus o abençoe, meu amado. Foi de Deus isso aqui, viu? Foi de Deus. Ele é um coreano. A gente não fala em Coreia do Sul nem Coreia do Norte, porque eles amam a Coreia. São coreanos. Não é isso, pastor? Eu sei porque eu estudei com um coreano e o sonho dele era unir a Coreia. Eu falei, eu sou coreano. Tem coreano de sul, não coreano do norte. Sou coreano, não é? E o pastor Parque foi usado por Deus. Deus continuou usando o irmão e usando essa parte mais ao sul da Coreia para evangelizar a parte norte, para que um dia todos se dobrem os joelhos diante do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse projeto aqui é maravilhoso. Você vai ter todo dia uma tarefa. Tem aqui desse lado da página uns versículos e no centro tem as linhas em branco. E você vai escrever os versículos que estão na margem. Estão entendendo? Estão entendendo? Pegar de novo a caneta. Quem já é? Eu acho que tem gente que nem sabe mais como é que pega na caneta. É só no digitar. É só assim, né? Eu mesmo usava, minha mulher ainda usa para fazer lista de compras. Eu falo, querido, olha só, você tem aqui um bloco de nota no celular. E entendeu? Nós estamos esquecendo de pegar a caneta. Então, é para pegar a caneta ou lápis. E você vai copiar o versículo que está na margem, uma página por dia. Você vai transcrever a palavra de Deus. E quando você está escrevendo a palavra de Deus, é diferente. Você vai absorvendo essa mensagem. Faça isso, separa um momento no seu dia para fazer isso. E são quantos dias, pastor? 40 dias. E são cartas do apóstolo Paulo. E assim o avivamento chega. Não há avivamento sem palavra. Não há avivamento sem palavra. E nós somos chamados por Deus para, nesses dias de crise, sermos uma igreja avivada. Uma igreja que ame verdadeiramente a Deus e ao próximo. Eu estou convidando você a ter um desse. Quem quer ter um desse e se comprometer, pastor, eu vou fazer isso todo dia. Uma página por dia, vou escrever a Bíblia. E depois nós vamos marcar reuniões para compartilhar experiências, né, pastor? Hein? E o pastor Parque, a região de onde ele vem, é uma região que foi avivada pela palavra. A Coreia, da parte sul, que é democrática, é avivada pela palavra. As maiores igrejas evangélicas do mundo estão lá. E não é só pela palavra, a palavra e oração. Antes de ir para o trabalho, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, a igreja abre para oração e palavra. Você já vai para o trem, já vai para o metrô, já com oração e palavra, já passa pela igreja, já faz a oração da madrugada. Como nós podemos ser um país transformado e avivado? A Coreia, nessa parte sul, ela era um dos países mais pobres do mundo. Transformou a economia, transformou a educação primeiro, transformou a economia, palavra, avivamento, Deus traz bênção pela palavra. Então, estou desafiando você. Quem quer ter um desse, levanta a mão. Quem quer ter? Eu vou mandar entregar. Você pode fazer um favor para mim, pastor Gabriel, pastor Rodrigo Menezes? Pega aí esses
e vamos entregando para cada um, auxiliados aí por outros. Isso, irmão Antônio, se levanta. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você puder, o valor disso aqui é R$5. 5, não paga nem a edição. É ministério, irmão, isso aqui é doação. O pastor veio lá de Guarulhos, São Paulo, para falar isso para você. Ele está sendo usado por Deus para distribuir a experiência que o pastor Parque teve. Mas se você não puder pagar, não tem problema não. Se você não puder pagar os R$5, pode levar. Mas se você puder, se quiser dar 10 para ajudar aquele que não pode, sei lá, um adolescente, um jovenzinho, pode dar. Faz uma oferta. Tá? Então você entrega esse recurso, se não puder, leva a si mesmo. E vá, porque é bênção. É bênção. Você que levantou a mão, o pastor Gabriel está passando. Aqui na frente, pastor Gabriel. Aqui na frente. Menezes, ali, ó. Você deixa para dar o dinheiro na hora da saída, senão vai dar confusão. Só entrega. Na hora da saída você deixa lá R$5, tá bem? Ok? Ok? Não precisa se preocupar. Levanta a mão que o Rodrigo Menezes... Antônio, ajuda aí, Antônio. Aqui, ó, desse lado aqui na frente, ó. Isso. Está chegando. Bem, queridos. Estamos chegando ao final do culto. Mas eu não poderia deixar de dar essa ênfase, porque isso é de Deus. Isso é de Deus. Bíblia, a palavra de Deus. Está com a mão levantada, vai recebendo. Depois você dá os R$5 na saída. Bem, queridos, nós vamos para esse momento final. Eu queria que você estivesse atento. Você pode colocar os avisos, Daniel? Pode? Enquanto está sendo distribuído aí, os avisos. Olha só, retorno ao culto, aos cultos presenciais no templo. O Conselho Administrativo da Igreja decidiu favorável ao retorno dos cultos presenciais aos domingos, agora pela manhã, né? Apenas pela manhã, às 10 horas. Se você decidir ir ao templo, o uso da máscara é obrigatório. E às 9 horas da manhã, 1 hora antes, temos Escola Bíblica Dominical, classe única no Salão Social. Então, de 9 às 10 EBD e 10 horas o nosso culto presencial. Eu quero avisar você que nós já estamos há mais de 2 meses, né, irmã? Mais de 2 meses com um círculo de oração. Às quartas-feiras, no Salão Social, está uma bênção. Com distanciamento direitinho, todo mundo de máscara, ajudados aí pela Letícia Petrina, Letícia Cardoso e outros músicos. Está sendo uma bênção. Então, você quiser vir orar aqui, quarta-feira, de 7 às 8h30, círculo de oração. Eu quero dizer, se você vai ao supermercado, se você vai à farmácia, por que você não pode vir à igreja? Eu só queria entender isso. Só queria entender. Você vai esperar a vacina para vir à igreja. Mas não espera a vacina para ir ao supermercado. Não é interessante isso? Eu estou tentando entender. Né? Agora, é lógico, temos que manter o distanciamento, que, aliás, está melhor do que em muitos supermercados. Eu fui no supermercado em Botafogo, estava assim, ó, e o pessoal nem está aí, está enchendo os carrinhos, esbarrando um no outro. Aqui está vendo um distanciamento muito melhor, muito mais seguro. Agora, eu peço, por favor, quando vocês estiverem saindo, aquela vontade de conversar com o irmão, né? Resista. Faz assim, ó. Deus te abençoe, meu amado. Faz assim, tá bem? E vai saindo para casa. Tem mais aviso, Daniel? Não, né? Então, queridos, agora nós queremos, nesse momento final do culto, momento derradeiro, fazer uma homenagem às famílias, né? Alguns casais, durante a pandemia, não respeitaram o distanciamento social e se casaram. Entendeu? Pode uma coisa dessa? Nós temos 5 casais, mas hoje nem todos estão aqui, né? E alguns que estão se preparando para casar, né? Vão casar quarta-feira que vem, a outra em dezembro, a irmã Ana Clarice, o irmão Wellington agora, quarta-feira que vem. E eu queria, nesse momento, valorizar isso. Família, macho e fêmea, homem e mulher, e a sua prole, bênção de Deus. Não há nada
melhor do que isso. O homem nunca vai substituir o que Deus fez. Eu quero convidar então o ministério de casais da nossa igreja. Esse ministério tem sido bênção na nossa igreja, bênção. Para dirigir esse momento de entrega da Bíblia Branca, seminarista Rodrigo Menezes com a irmã Carlinha, irmão Antônio. Nós temos que valorizar esse momento. Por favor, querido, use da palavra. Obrigado, pastor. Queria chamar aqui à frente os casais, Gustavo e Luana, chamar meu irmão Jonatas e a Luciana, e o Gustavo e a Chayenne. É uma alegria muito grande poder representar a igreja nesse momento especial para vocês, na entrega dessa Bíblia. Vou esperar o Gustavo e a Chayenne chegar aqui. Que essa Bíblia possa ser para vocês a base do relacionamento, que o casamento de vocês seja firmado sobre essa palavra tão preciosa, que seja nessa palavra que vocês busquem conselhos, que seja nela que vocês meditem de dia e de noite e busquem nela sabedoria para o casamento de vocês, que essa palavra possa ser bênção, assim como é na minha vida e no meu casamento. Eu vou pedir à irmã Carlinha nesse momento para fazer uma oração, para abençoar esse momento, a vida de vocês, e que essa Bíblia possa ser bênção nas suas vidas e nos seus casamentos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, Pai, obrigada pela tua palavra que é viva, Senhor, e fala aos nossos corações, nos renova, Senhor. Que esse momento aqui de entrega da Bíblia Branca, Pai, não seja apenas um simbolismo, mas que eles recebam em seu coração, Pai, entendam a necessidade da leitura da tua palavra, de viver com base em tudo que o Senhor deixou para nós, Pai, o teu manual, Senhor. Que as nossas famílias, Pai, tenham como objetivo te agradar, Senhor, até que cheguemos até o momento que estaremos, Pai, diante de Ti, te louvando, te engrandecendo, Pai. Eu quero consagrar a Ti esses casamentos, Senhor, que eles, com os dons que o Senhor deu, possam te servir com alegria por toda a vida. Que o Senhor possa trazer o renovo, Pai, derramar bênçãos sem medidas, Senhor, sobre essas vidas preciosas para nós e para Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui para tirar foto? Tem aqui, ó. Então vamos lá, pessoal. Aqui é a Bíblia do Gustavo e da Luana. Pedir a Carlinha para entregar aqui a Bíblia do Gustavo e da Chayenne. E eu vou ter a alegria de entregar a Bíblia para o meu irmão e para a esposa dele, Luciana. Deus abençoe. Pastor, eu devolvo para você a palavra, pastor. Os casais podem se assentar, gente. Amém. Estamos chegando ao final desse culto, foi tão gostoso, tão inspirador. Nós vamos encerrar orando. Convido você a se colocar de pé. Se você deseja conhecer mais do Evangelho, conhecer mais da Palavra de Deus, quiser marcar um gabinete comigo, é só telefonar para mim ou para a secretaria desta igreja. Hoje nós teremos aqui mais uma aula da turma de novos membros, às 16h. Graças a Deus, Deus tem enviado membros para a igreja em meio à pandemia. Estamos com uma turma aí de quase 20, em torno de 20 irmãos que estão chegando para se membrarem nessa igreja. Se você quer conhecer mais do Evangelho, quer conhecer o que essa igreja pensa, pode marcar comigo no gabinete. O nosso compromisso é com a palavra de Deus, viu?
Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Pai, nós te louvamos por esta manhã que passamos na tua casa, na comunhão com os nossos irmãos, porque a tua palavra nos diz que é ali na comunhão que o Senhor ordena a bênção. A tua palavra nos diz que onde 2 ou mais se reúnem, em teu nome o Senhor está presente. Nós estamos diante do Senhor aqui presente. Queremos te agradecer, porque em meio a esta pandemia o Senhor tem nos preservado, nos dado saúde. Peço, Pai, que o Senhor nos encha de ousadia para testemunharmos em meio a esta pandemia, para falarmos do teu amor às pessoas. Peço que o Senhor nos faça, ó Deus, refletir sobre a nossa vida espiritual, como temos vivido essa vida, como está a nossa missão de fazer discípulos. Desperta a nossa igreja, Senhor, para que seja uma igreja verdadeiramente avivada pelo teu Espírito, uma igreja que ame a tua palavra, que ame orar e falar do teu amor cada vez mais. Coloca em tuas mãos toda a liderança dessa igreja, que durante todo esse período que o templo esteve fechado, Senhor, esteve atuante nos seus ministérios, Pai. Obrigado, Senhor. E agora, ó Pai, coloca em tuas mãos esses casais que receberam a Bíblia branca, para que façam da tua palavra a base dos seus lares, que esses princípios sejam vividos pelos cônjuges, e assim possam ser exemplos para os seus filhos, Pai. Senhor, fica conosco, nos dê uma semana protegida, abençoada, e que nós no próximo domingo possamos estar aqui, retornando à tua casa, para louvar o teu nome. Te agradecemos pela vida do pastor Antônio, do pastor Patrick, que aqui estão nesta manhã. Obrigado, porque o Senhor tem usado essas vidas que o Senhor transformou, para que o seu reino prospere mais e mais vidas sejam transformadas pelo poder do teu Evangelho. Pai, ainda que estejamos em meio a tantas dores e sofrimentos, nós nunca deixaremos de louvar o teu nome. E agora que o teu amor, Pai, que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão, o consolo, o conforto e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre esta amada igreja aqui no Andaraí e sobre todas as demais igrejas do Senhor Jesus, sobre a face da terra espalhadas, hoje e sempre. Amém. Amém. Podeis assentar, faça a sua oração individual e vai saindo devagarinho, com cuidado. Quem tem o dinheirinho para dar lá na saída, os R$5, dá. Eu esqueci de uma coisa, o dízimo. Não é verdade? Ministro, dá para tocar uma música ainda aí para os dízimos? Dá? Dá? Vamos ficar de pé então? E quem trouxe seu dízimo? Você já viu isso? Pode. Já viu? Pastor voar assim? Nós vamos cantar e depois do cântico todos vamos sair. É bom sair cantando. E tem os aniversariantes, não é? Fiquei tão empolgado com a mensagem que eu esqueci direto. Viu? Então nós vamos chamar à frente os aniversariantes e os dizimistas e vamos encerrar cantando. Por favor, Gabriel da Silva Souza, Antônio Paulo de Oliveira, Arlinda Lopes, Luciana de Jesus Costa, Fernanda Carla da Silva, Maria de Lourdes Venâncio, Isaac de Moura, Norma Cardoso, Ana Cristina Rocha Maia, Eliane Santos Moraes. E o casal Marcelo Pita e Maria dos Reis Pita. Se estiverem aqui, podem vir para a gente agradecer a Deus por sua vida. Vamos cantar. Qual é o cântico? Maravilha, maravilha. Vamos louvar ao Senhor e encerrar cantando.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. espinhas paz aos maus dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. porque hoje livre sou.
vontade de ficar aqui, né, cantando, né, ministro? Hein? Muito bom, né? Muito obrigado, essa equipe linda de louvor. Maria de Lourdes, você fez aniversário? Fica aqui, querido, vamos orar. Senhor nosso Deus, continuando na tua santa presença, nós entregamos em tuas mãos os recursos que foram depositados, Senhor, para o sustento da sua obra. Pedimos que o Senhor consagre-os, para que sejam aplicados com sabedoria, para que o teu reino se amplie, Pai. Senhor, nós colocamos em tuas mãos cada vida que fielmente tem sustentado a sua obra com alegria por amor. E agora, Senhor, pedimos pelos aniversariantes que estão aniversariando nesta semana, e que o Senhor esteja dando a cada um, Senhor, muitos anos de vida, saúde, alegria, uma vida realizadora e cheia de frutos para o teu reino. Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Pai, purifica nossas mentes, os nossos corações, e ajuda-nos a caminhar no caminho da tua santidade, Pai. Leva-nos na tua paz, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, para valer. Obrigado.